Oi, turminha do sexto ano. Como vão vocês? Tudo bem? Estou com muitas saudades. Vamos ver hoje, em nossa aulinha, os capítulos 13 e 14, que vai se tratar do assunto os agentes internos, né, do nosso planeta e também os agentes externos do nosso relevo. Então, nós sabemos que ao longo do tempo, né, o relevo terrestre sofreu muitas modificações, muitas mudanças. E isto ocorre por quê? Porque existem vários fenômenos que atuam na superfície e promovem essas transformações. Então, de acordo com a origem, esses fenômenos são chamados ou classificados de agentes internos e agentes externos. Os agentes internos são aqueles que ocorrem no interior da Terra, né? Abaixo da superfície. Então, nós temos aí um dos agentes que é o tectonismo, que são aqueles movimentos lentos e prolongados que atuam no interior da crosta terrestre, né? É como as placas, elas se movimentam e se chocam lentamente. Um outro agente transformador do relevo, chamado de agente interno, também é o vulcanismo, que ocorre entre os limites dessas placas que nós acabamos de falar. Elas ficam, né, fissuras, elas não são coladinhas, ficam fissuras, e esse vulcanismo, esse fenômeno do vulcanismo ocorre quando justamente o magma no interior da Terra atinge a nossa superfície, atravessando essas fendas e essas aberturas na crosta. Aí nós falamos, né, ocorre quando o magma, nós já sabemos, ocorre no interior da Terra com temperaturas altíssimas, né? Atualmente, a maior parte, né, o vulcanismo, nós já sabemos que é a atividade vulcânica. Então, é o fenômeno da atividade vulcânica. Então, atualmente, a maior parte dos vulcões ativos no mundo se localizam no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, né, que é uma faixa que contorna esse oceano. Os abalos sísmicos, que é também um outro agente interno, são as descargas de energia que chegam até a superfície da Terra provocando vibrações. São os grandes abalos sísmicos, são conhecidos como terremotos, né? Às vezes, como essas ondas com menores intensidades, ocorre somente o tremor, né, da superfície da Terra. O lugar onde, né, se origina um terremoto, mesmo a atividade, né, dessas vibrações, dessas descargas de energia fortes, ele é chamado de hipocentro. E o primeiro lugar, o primeiro ponto da superfície a ser atingido por essa energia é chamada de epicentro. Então, para registrar essas ondas sísmicas, né, é utilizado um aparelho que é chamado de sismógrafo. E para indicar a força ou a magnitude de um terremoto, é utilizada a chamada escala Richter. Os agentes externos. Os agentes externos, nós podemos aí citar a erosão pluvial, que são as águas originárias das chuvas ou derretimento, né, das neves. As áreas desprovidas de vegetação, acontece o quê? É comum, né, a ocorrência de deslizamentos de terra. A erosão fluvial são as forças das águas dos rios que atuam no desgaste das rochas e também do solo e resulta na formação de vales e de planícies chamadas planícies
fluviais, são aquelas planícies imensas, né? Como a nossa, que é no Pantanal. Nós temos também como agente externo a erosão marinha, que são os sedimentos transportados e depositados pelas águas marítimas, né? Elas vão se acumular e vão formar praias, restingas e túmulos. Quando ocorre o desgaste das rochas, também ocorre um outro fenômeno chamado de abrasão. Essas palavrinhas que nós acabamos de falar de túmulos, abrasão, restingas, está tudo bem no cantinho do livro, no nosso glossário, só vocês olharem ali. Nós também temos a erosão glacial, que ocorre nas regiões polares, né? E nas áreas de montanhas muito elevadas, com bastante altas. A erosão glacial, ela pode formar vales como fiordes, são os vales. As águas vão, né? As neves vão se derretendo, vão descendo as águas e formando ramificações. E o caminho por onde elas passam são os fiordes. A erosão eólica são erosões provocadas pelo vento e que também, né, ao serem transportados, esses sedimentos atingem rochas que podem desgastá-las. Os ventos, soprando em uma mesma direção, transportam areias finíssimas, formando aquelas grandiosas, né, dunas que nós conhecemos, que são belíssimas, né? As dunas do Maranhão, muito bonitas. E um outro ser, um outro fator também, né? Um outro agente que desgasta também e pode provocar essa transformação no nosso relevo é o próprio homem. É o homem, né? Ele é um grande transformador do nosso relevo, nós já sabemos. De acordo com as nossas necessidades, né, de vivência, nós precisamos construir. Mas desde que essa transformação seja de forma responsável, né, feita com responsabilidade, tudo bem. Mas infelizmente ainda também ocorrem as transformações que são prejudiciais para o nosso relevo, para o nosso planeta. Então, essas mudanças, né, elas, como por exemplo o desmatamento, que pode causar a erosão dos solos, e também o assoreamento dos rios, quando o rio perde, né, perdendo a vegetação. Então, o ser humano, ele é um grande transformador também, tanto, né, para o bem quanto para o mal, né, o lado ruim. Então, nós temos que observar muito isso, não é? Essa questão da transformação com responsabilidade. Beijo, beijo, muito beijo. Até a próxima.